Graça e paz. Amém. Vamos iniciar aqui o nosso estudo. Julho, agosto, talvez aí um pouquinho de setembro, a gente vai estar vendo aqui um pouco sobre o Espírito Santo. Por que nós temos que estudar sobre o Espírito Santo? Porque muitas vezes nós temos o conhecimento errado do que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo para vocês? Consolador, intercede por nós. Isso. Isso tudo são funções do Espírito Santo. Mas, de certa forma, está correto, né? Mas muitas pessoas pensam que Espírito Santo é aquele negócio de falar em línguas, de profetizar, né, de rodopiar, está ali, né, dentro desse contexto. Né? E muitas outras pessoas têm medo de se relacionar com o Espírito Santo. Então, todos esses estudos que vão ser dados aqui, é para a gente ter uma maior profundidade sobre quem é o Espírito Santo. Então, vamos orar antes de iniciar? Senhor, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pela vida, te louvamos pela oportunidade de estar, meu Pai, ministrando a Tua palavra aqui com os irmãos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, venha nos revelar a nós a figura do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, no nosso coração, na nossa vida, e que a gente venha buscar intimidade com Ele, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, ele é alguém, não é algo. Né? Então, a pessoa do Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos que saber, é de natureza divina. É Deus. O Espírito Santo é Deus. A gente vai ver aqui por quê. O Espírito Santo é da mesma essência, ou seja, substância do Pai e do Filho. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um Deus. O Pai não é maior que o Filho, que não é maior que o Espírito Santo, nem um dos outros é maior que o outro. Todos são iguais na essência, na substância. Né? O Filho procede do Pai, o Espírito procede do Filho e do Pai. Então ele é a terceira pessoa da Trindade, não é por grau de importância também. Deus é a primeira pessoa, ele tem mais importância. Jesus é a segunda pessoa, ele tem mais importância. O Espírito Santo está lá, terceiro lugar. Então ele tem menos importância do que Jesus e menos importância do que Deus Pai. Não, ele tem o mesmo poder do que Deus, do que Jesus, do Pai e do Filho. Mesmo poder e glória. Então, eles são iguais. Né? Olha só, ele é verdadeiro Deus. Por exemplo, a gente for abrir, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Atos 5, passagem clássica de Ananias e Safira. Está aqui. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservado parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Como que você pode, Ananias, mentir para o Espírito Santo? Ananias e Safira não tinham vendido terreno, naquela época se vendia e dava tudo para os apóstolos, para a igreja que estava surgindo para poder, né, ter ali as demandas com as pessoas. Ananias e Safira tinham uma motivação boa, correta, mas fizeram do jeito errado. Porque eles venderam o terreno que tinham, né, e ao invés de dar tudo, pegaram um pouquinho para eles. E quando foi perguntado se eles deram tudo, eles disseram que sim. Mas, na verdade, não. Então, Pedro diz para ele: por que mentistes ao Espírito Santo? Porque ele é Deus, não mentiste a homens. Porque se fosse mentir para homem, né, é diferente, porque
né? Talvez a mentira aí nunca possa ser descoberta, mas para Deus é diferente. Deus está vendo todas as coisas. Então Pedro indaga Ananias disso, porque o Espírito Santo é Deus. Ele possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. Eternidade, o Espírito Santo é eterno. Santidade, verdade. Onipotência, do mesmo jeito que Deus, ele tem todo o poder, o Espírito Santo também tem todo o poder. Onipresença também está em todo lugar. Então ele é Deus, é natureza divina. Outra coisa, o Espírito Santo é Deus igual em poder e glória ao Pai e ao Filho. O que difere, então? Questão de função. E isso fica evidente muito nas nossas orações. A função de Deus, criar. Criou todas as coisas. Função de Jesus, salvar, redimir. Função do Espírito Santo, como falaram aqui as irmãs, consolar, interceder, testificar, né? Nós somos filhos de Deus. Então, muitas vezes a gente ora assim, Jesus, consola minha irmã. Mas não é a função de Jesus, é a função do Espírito Santo. Então, eles têm funções diferentes. Nisso, eles são diferentes. Jesus não cria, Jesus salva. Jesus não batiza, é o Espírito Santo que batiza. E aí, a gente tem essa ideia, e isso fica evidente muito nas nossas orações. A gente pensa que todo mundo, né, faz tudo e pronto. Né? Sim. Né? Mas por conta de não é que vocês estão errados, negligência. Né? Então, às vezes é por não saber mesmo, ingenuidade de uma hora estar orando ao Pai, de repente traz o Filho na oração, de repente traz o Espírito. Né? Isso acontece até com quem diz que conhece, né? Até comigo acontece também. Ninguém está isento de orar dessa forma, às vezes. Há essa confusão entre aspas. Mas eles são iguais. Questão de essência, poder, glória. Eu não dou mais glória a Jesus do que ao Espírito Santo. Eu não dou mais glórias a Deus do que a Jesus. Eles são iguais. Quando eu estou dando glória a Deus, estou dando glória a Jesus, estou dando glória ao Espírito Santo. Iguais em poder e glória, mas na função, cada um tem uma função diferente. Cada um joga de um jeito. Outra coisa. Quantas pessoas vão na divindade, então? 3. Essa é a pergunta número 9 do nosso catecismo maior, catecismo da nossa igreja presbiteriana. Né? E lá está escrito bem assim, ó. Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora, aqui ó, distintas pelas suas propriedades pessoais. Essas propriedades pessoais é aquilo que eles fazem, como que eles trabalham dentro dessa harmonia na Trindade. Por que eu estou falando isso aqui? É porque o Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa. Nós não podemos misturar a ideia de que o Espírito Santo é uma força, de que o Espírito Santo é uma vontade, de que o Espírito Santo é um poder. Porque os pentecostais pensam assim. Energia. Né? Os pentecostais, os neopentecostais, os testemunhos de Jeová pensam dessa forma. Que o Espírito Santo é um poder, é uma força, né? É uma energia. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A segunda coisa que nós temos que saber sobre o Espírito Santo. Ele tem personalidade. Uma força tem personalidade? Uma energia? Não tem. O Espírito Santo ele tem uma personalidade porque ele é uma pessoa. Mas como assim então? A ideia do Espírito Santo, pessoa, está mais nítida no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento ele era apresentado mais como o poder de Deus. Como Gênesis
1, versículo 2, diz que ele estava ali, pairando. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Estava ali. Mas no Antigo Testamento, como que o Espírito Santo agia? Vamos dizer que o Paulo, ele precisava fazer alguma coisa para Deus. Aí vinha o Espírito Santo, capacitava o Paulo, enchia ele de unção, para ele poder fazer aquilo que ele deveria fazer para o Senhor. Após ele ter feito isso, o Espírito Santo se retirava. Não é se retirava dele para sempre, como se tivesse, agora eu não quero mais estar contigo. Não, porque aquela função que ele teria que fazer, ele já fez. Então, ele é o poder de Deus que veio, capacitou Paulo, ungiu Paulo para fazer alguma coisa que deveria ser feita. Então, no Antigo Testamento, a palavra que é usada para Espírito de Deus é ruá, que significa vento, sopro. Então, ruá refere-se à atmosfera. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava ali, sobre as águas, estava no ar, estava na atmosfera, no ambiente, especialmente ao vento, que é um poder invisível, irresistível, algumas vezes benigno e benéfico, outras vezes furioso e destruidor. Se a gente for pegar essa passagem aqui de Gênesis 8, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, aliás. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento. Essa palavra aqui no hebraico é ruá, sobre a terra, e baixaram as águas. Então tem a ver com o poder, é o poder de Deus. Noé, quando foi chamado para poder cumprir a missão dele de construir a arca, ele foi cheio do Espírito de Deus. Sansão, mesmo sopro. Sansão, quando, por exemplo, estava lá, pediu as últimas energias, a última força para poder estar ali, que ele estava preso, até que ele foi e com toda a sua força se matou, mas também matou. Era a sua função, ele pediu a Deus. Deus foi lá e capacitou ele a fazer isso. Então, o sopro, o vento, tem a ver com o ruá, tem a ver com o Espírito de Deus. Tem outras passagens aí que depois você pode dar uma olhada. Já no Novo Testamento, ele enfatiza mais o Espírito Santo pessoa, não é mais ruá, agora é a palavra pneuma. Onde vem a palavra pneumático, da onde vem a palavra pneu, que é uma abreviação de pneumático. Pneuma é a mesma palavra, o mesmo significado, mas agora é uma palavra no grego. Isso não é uma contradição, mas uma questão de ênfase. Talvez para evitar a ideia de politeísmo, porque na época do Antigo Testamento, as pessoas serviam a vários deuses. Tinham povos que serviam a mais de 10 deuses. Hoje na Índia se serve mais de 500 deuses. Então, é para fazer essa distinção no Antigo Testamento com o Novo Testamento, que muda a palavra entre os povos vizinhos, porque era um povo politeísta. Então, eles poderiam adorar o Espírito Santo como um vento, como uma energia, como uma força. Mas o Novo Testamento traz o Espírito Santo como pessoa. Ele não mais está pairando sobre as águas, ele está lá dentro com a pessoa, está lá habitando junto com a pessoa. Então, o Espírito Santo, João capítulo 14, vamos abrir lá. Isso. João 14, 16. Se alguém achar, pode até ler.
Não, só o 16. Né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Essa palavra aqui é a palavra Paráclitos. É um advogado, é um conselheiro. Né? Está falando do Consolador Espírito Santo. Né? Pode ser traduzido como conselheiro, auxiliar, advogado, amigo. São características de uma pessoa. Né? Às vezes, dentro dessas 4 características aqui, nós temos 4 pessoas diferentes. Uma que nos aconselha, uma que nos auxilia, uma que é o nosso advogado, outra que é o nosso amigo. A gente tem tudo no Espírito Santo. Não precisa correr atrás de um, atrás de outro. Né? Tudo na figura do Espírito Santo, que são caracterizadas características de uma pessoa. Né? Aí, continuando aqui agora o texto, versículo 17. Lê para nós, Marisa. Né? Vai lá no 26 agora. Então, nós temos aqui 2 coisas. Ó. O mundo não conhece o Espírito. Por quê? Porque não recebeu o Espírito. Né? Isso aqui já é João 1. Veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Né? Quem conhece, conhece por quê? Porque ele está junto, ele está habitando, está junto com a pessoa. Né? O versículo 26 vai dizer que ele nos ensina, função de uma pessoa. Todas as coisas vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, de tudo que Jesus havia dito para os discípulos. Mas quem vai fazer isso? É o Consolador, o Espírito Santo. Então vemos que o Espírito seria enviado como um continuador da obra de Cristo. Deus veio, criou todas as coisas e sustentou todo o universo até a plenitude dos tempos lá em que enviou Jesus. Agora Jesus continua a obra do nosso Senhor e vai lá no estado de humilhação, como nós vimos, né, estado de exaltação, né, e agora deixa a obra para o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz a obra no nosso coração. Porque Jesus começou, o Espírito Santo continua. E só vai terminar se nós morrermos ou Jesus voltar antes de morrermos. Então vemos que o Espírito Santo é uma pessoa pelas características a ele atribuídas. Quais características? Olha só. Pensamento, sentimento, vontade, consciência própria, direção própria. Vamos ver só esses 2 primeiros textos aí. Ó. 1 Coríntios 2. Alguém abre 1 Coríntios 2, 10 e 11. E alguém, por favor, 12, versículo 11. É o Espírito que conhece lá as profundezas do nosso Senhor, as profundezas do nosso coração. Ele que tem essa característica de ir lá, bem no íntimo da nossa vida, e sondar o nosso coração, sondar a nossa vida, trazer alegria para o nosso coração. 1 Coríntios 12, agora, versículo 11. Então, o Espírito Santo que tem na igreja presbiteriana, diferente da igreja Assembleia, por exemplo, né, é um Espírito só. O que muda não é o Espírito, o que muda é nosso entendimento sobre o Espírito. As pessoas olham para a palavra aqui e podem tirar várias conclusões da palavra, mas o Espírito é um só.
Alguns acham que o Espírito é de um jeito, o Espírito é de outro, que o Espírito age de um jeito, que o Espírito age de outro jeito. É por isso que a gente tem aí várias pessoas, vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, porque lá o Espírito ele age diferente. Ele age de outra forma. Não tem outro Espírito lá. É o mesmo Espírito Santo. Então, porque ele é um, ele realiza todas estas coisas que estão sendo faladas aí, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É o seu papel, sua função. Também seus atos confirmam a sua personalidade. A gente pode ver na Bíblia que o Espírito Santo, ele fala, ele clama, ele testifica, ele convence, ele ensina, ele intercede, ele guia, ele se entristece com a gente. Não tem como deixar uma força, uma energia triste. Uma pessoa tem. Vamos ler Gálatas 4:6. Abba Pai, como nós vimos domingo, nós só podemos clamar Abba Pai porque nós recebemos o Espírito, não é um espírito de escravidão, mas é um espírito de adoção, é o Espírito Santo, que nos faz agora ser filhos de Deus e nós podemos clamar Abba Pai. O 7 até continua, de sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui no texto de Romanos 8, que foi o nosso texto de domingo. Está falando do Espírito Santo, que clama, testifica, convence da justiça, do juízo, do pecado. Nos ensina, como nós vimos lá em João 14. Intercede por nós, nos guia. Todos os que são guiados pelo Espírito são o quê? Filhos de Deus. São liderados pelo Espírito. São governados pelo Espírito. E se a gente não, dentro dessa fala do clamor, da testificação, do convencimento, do ensino, da intercessão, né, deixar-se guiar, se a gente não olhar para isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos entristecer o Espírito. Porque a gente vai estar andando do nosso jeito, não do jeito que o Espírito quer que a gente anda e que a gente viva. Então podemos ver que o Espírito Santo é uma pessoa pela sua missão especial, o outro Consolador. É a missão do Espírito nos consolar. Ele está lá na sua raiz. Então ele continua aquilo que Jesus fez. Tanto que nós vamos pegar Isaías 63:10, vai dizer claramente que o Espírito é pessoal. Vamos ver lá? Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então eles fizeram o quê? Eles entristeceram o Espírito Santo. É uma pessoa. Logo o Espírito Santo não estava com eles mais. E o Espírito Santo não é obrigado a andar com a gente quando a gente não está andando com ele. Quando a gente está andando na carne. Como eu falei domingo, que só há dois caminhos para a gente poder andar. Ou o caminho da carne ou o caminho do Espírito. Quem anda na carne vai morrer. Quem anda no Espírito vai viver. Então, quando a gente entristece o Espírito Santo, é porque nós estamos andando segundo os nossos próprios caminhos, os nossos próprios desejos, que estará nos levando para uma morte espiritual. Mateus 12, 31, 32.
a pessoalidade do Espírito Santo. Se nós blasfemarmos contra a pessoa do Espírito Santo, não vamos ter perdão. E a blasfêmia aqui é basicamente você atribuir a Satanás alguma coisa que não foi ele que fez. Na verdade, foi Deus. Foi o Espírito que fez. Jesus, dentro da Trindade, ali, a essência que fez. É atribuir a obra de Deus a Satanás. Isso pode ser de várias formas. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, né? Então nós temos aqui falando sobre o Espírito, ultrajou, ofendeu o Espírito da graça, o Espírito de Deus, né? Então, pessoa, não tem como eu ofender essa parede aqui, ou ofender esse banco. A gente ofende pessoa, a gente entristece pessoas, a gente alegra pessoas, a gente anda com pessoas, a gente ensina pessoas, a gente guia pessoas. Todas essas características do Espírito Santo, porque faz parte da sua personalidade. Então, terceira e última coisa que nós temos a saber aqui sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é que ele está agindo no mundo. Ele age de maneira dinâmica no mundo. Como assim? Então, diz esse senhor aí, J. Packer, a obra do Espírito Santo é tão importante que se não fosse pela sua ação, não haveria evangelho, nem fé, nem igreja, nem cristianismo no mundo. Olha a importância do Espírito Santo. Por que não haveria? O Espírito age em toda a criação e em perfeita harmonia com a Trindade. Então, se ele não viesse, não haveria continuação da obra. Não haveria Atos 2 lá, que é o batismo do Espírito Santo. Nós vamos ver, acho que no terceiro estudo desse aqui. Não havendo batismo com o Espírito Santo, não haveria a igreja. Logo não haveria mais cristianismo, não haveria mais nada. Tanto que Jesus disse lá para os discípulos em Atos 1:8, permaneçam lá em Jerusalém. E uma hora o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Nós podemos ver o Espírito agindo na criação, como nós já vimos lá em Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estava lá, estava agindo. Na santificação, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Porque nós não conseguimos nos santificar sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos dá força. É Ele que, quando nós estamos querendo ir por um caminho mais tortuoso, um caminho mais, onde vai dar problema, vai dar um BO para a nossa vida, é Ele quem vai lá no nosso colarinho assim, opa, aí você não vai andar não. Nos tira de lá. E nos faz andar de novo, no caminho que a gente deveria andar. Toda obra de santificação, ela tem o Espírito como um Deus que está agindo em nós, mas ela também tem a nossa parte, a nossa colaboração. É a única obra de Deus que tem a nossa colaboração, que é a santificação. Pastor, eu tenho 40, 50 anos de crente. Não importa, você tem que ser santo, tem que continuar buscando santificação. Às vezes, as mesmas lutas que um jovem de 20 anos está passando, você que tem 50 anos de crente também está passando. Então, dentro dessa obra de santificação, dessa linha
que começa desde quando nós aceitamos a Jesus, fomos salvos, até a nossa morte, né, tem que haver santificação. E dentro dessa linha, o Espírito Santo vai estar nos ajudando, está testificando em nós. Ele age no mundo, orientando, consolando, capacitando. Ageu 2, 5. O meu espírito habita no meio de vós. Preciso temer? Não. Posso ficar tranquilo, porque o Espírito Santo está comigo. Muitas vezes nós reagimos de forma atribulada de temerosa, de espantosa, com uma notícia ruim, porque muitas vezes nós não estamos ali com intimidade com o Espírito Santo. É como peguei lá no sermão da semana 1, quando nós começamos esses 49 dias, a intimidade ativa. Aliás, a intimidade reativa. Nós temos uma intimidade com o Espírito Santo tal que quando nós recebemos uma notícia ruim, ela não nos abala como abala o ímpio, como abala aquele que não tem o Espírito Santo. Por quê? Nós temos paz, nós temos consolo, nós temos alguém conosco nos orientando, nos consolando, nos capacitando a passar por qualquer fase ruim. Mas se nós não temos essa intimidade reativa com o Espírito Santo, quando a gente recebe uma notícia ruim, nosso coração vai lá embaixo. Aí a gente abre espaço na nossa vida para várias coisas, como depressão, como ansiedade, como uma crise de pânico, por exemplo. Isso tudo acontece dentro de nós porque nós estamos reagindo de uma forma que não deveríamos reagir a alguma notícia, a alguma situação, alguma circunstância da vida. Pode ver, é estudo. É isso que acontece. E nós reagimos, como que eu posso dizer aqui agora? 90% da nossa reação a coisas que acontecem com a gente, faz parte do quê? Recebi uma notícia. 90% do que acontece quando eu recebo essa notícia, porque o meu coração ele ficou atribulado. Mas 10% é o que a notícia, é o que aconteceu mesmo. A reação ela é muito maior do que o fato da notícia. Por quê? Porque nós recebemos notícias ruins e aquilo traz um impacto no nosso coração. E a gente reage de uma forma, às vezes, que a notícia nem é tão grave. Mas a gente reage de uma forma assim, como se fosse o fim do mundo. Outra coisa, a obra do Espírito Santo vem de antes da criação, permeia toda ela e dirige toda a história da humanidade. Por exemplo, nesse texto de Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É a repreensão ali a Jó. Quem foi que te fez, Jó? Espírito de Deus. Quem te dá vida, Jó? É o Espírito de Deus. É Ele quem faz tudo. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. De Deus, o Espírito de Deus. Por isso não te inspiro terror, não será pesada sobre ti a minha mão. Aonde estava tu, Jó? Quando Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo estava ali, Jó não estava. Mas o Espírito de Deus estava ali, criando junto com o nosso Senhor. É o Espírito Santo de Deus que instaura o reino de Deus. Como nesse texto de Atos 1, que é o pedido de Jesus aos discípulos, que eles fiquem ali em Jerusalém.
Quando Jesus disse isso aí, Jesus está dizendo que quando eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus estava chegando. E a partir disso, eles seriam testemunhas. Sem o Espírito Santo, eles não teriam a capacidade para poder testemunhar em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e em Belo Horizonte, no Barreiro. Sem o Espírito Santo, nós não temos essa capacidade, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos reveste de poder. Ele está aqui inaugurando o reino de Deus, que agora ele é feito pelas pessoas através da capacitação do Espírito Santo de Deus. Então a gente fecha aí essas três coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus, é divino, tem personalidade porque é uma pessoa, né? É alguém, não é algo. Uma força é algo, uma energia é algo, uma pessoa é alguém. E ele está agindo no mundo. Semana que vem, por exemplo, nós vamos ver, se não me engano, é a obra do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está fazendo? É o estudo de semana que vem. E todo o estudo desse vai vir com algumas perguntas para a gente poder refletir, né, e saber, ver se a gente pode entender o mesmo que foi ensinado. Como, por exemplo, o Espírito Santo é uma energia ou uma força? Nenhum dos dois. Ele é uma pessoa. É pessoal. Ele está conosco. Está junto com a gente. O Espírito Santo age só na igreja ou também no mundo? É só na igreja. Só quando tem culto, quando tem estudo, que o Espírito Santo está agindo. Está agindo no mundo. O tempo todo. Com a sua onipresença, com a sua onipotência, com a sua onisciência. Ele é Deus. Terceirinho aqui, então. Qual a principal atuação do Espírito na igreja? Tem várias, né? Consolador, né? Testificador, intercessor, várias. Ele quem nos ensina, né? Quem está falando aqui sou eu, mas quem está capacitando para falar é o Espírito. Ele que está ensinando através do seu servo, instrumento. Né? Então tem várias atuações. Dentro dos outros estudos sobre o Espírito Santo, a gente vai ver sobre elas. Né? Mas o primeiro estava aí, a pessoa. A segunda é a obra do Espírito Santo, que vai acontecer na semana que vem. Né? Então Jesus te abençoe, né, com graça a cada dia, te dê uma noite de paz, no nome de Jesus. Amém.